Sofia Kovalevskaya viveu entre os anos de 1850 a 1891. Foi uma matemática russa e também foi a primeira mulher a ser nomeada para a Academia de Ciências da Rússia e uma das primeiras mulheres a ter um cargo acadêmico como professora na Universidade de Estocolmo. Ela se tornou membro da comunidade de matemática europeia e se tornou uma influência mundial para todos os matemáticos, sendo considerada uma das melhores e mais brilhantes e influentes da sua época. Sofia se distinguiu pelas suas contribuições para a teoria e equações diferenciais. O Atlas, que foi um dos grandes matemáticos da história, além de ser seu orientador, demonstrava uma grande admiração por Sofia. Ele dizia: beleza no mundo, beleza de verdade, é a dupla Sofia e a matemática. Sofia teve uma excelente educação com governantas de língua nativa inglesa, francesa e germânica. Aos 8 anos aproximadamente, já demonstrava interesse em cálculo e matemática. As paredes de seu quarto eram rodeadas de notas de leitura, herança da época estudantil de seu pai. Malevich foi seu tutor particular em matemática elementar. Apesar do talento de Sofia para a matemática, ela não pôde completar seus estudos na Rússia. Naquela época, as mulheres não podiam estudar em universidades russas e de outros países. Para estudar fora do país, Sofia precisava de uma permissão escrita de seu pai ou marido. Segundo Colton, em 1868, ela assinou um contrato para um casamento de fachada com Vladimir, um jovem estudante de paleontologia, escritor e militante, que foi o primeiro a traduzir e publicar a obra de Charles Darwin na Rússia. O casal se mudou para a Alemanha em 1869, depois de uma pausa breve em Viena, visando adquirir conhecimentos mais avançados. O legado. Os resultados matemáticos de Kovalevskaya, como o Teorema de Kovalevsk, e seu papel pioneiro como matemática feminina em um campo quase exclusivamente dominado por homens, fizeram dela objeto de vários livros, incluindo uma biografia de Anne Kublik e um livro sobre sua matemática por R. Cook. As principais contribuições foram no campo das derivadas parciais e funções abelianas. Meu nome é Alberto de Araújo, sou do primeiro DSA. Estou aqui participando do projeto do professor Michael Steve sobre mulheres na matemática e hoje eu vim aqui para contar um pouquinho da história de Maria Gaetana Agnesi, ou a primeira mulher a ser chamada de matemática na história do Ocidente. Maria Gaetana Agnesi, nascida em Milão na data de 16 de maio de 1718, foi a primeira mulher da história do Ocidente a ser chamada de matemática. Desde criança que ela já manifestava conhecimentos que iam muito além da sua idade. Agnesi teve um pai muito preocupado com a educação de seus filhos. Alguns livros até contam que seu pai lhe ofereceu uma boa formação intelectual, dispondo de uma bela biblioteca, além de tutores que lhe davam aulas em casa. Maria Gaetana dedicou-se ao estudo de ciências humanas, com enfoque na filosofia e linguística, e também tentou conhecimentos com a música, mas sua grande paixão realmente era a matemática, tanto que há registros de que, aos 14 anos de idade, Agnesi já era capaz de resolver grandes problemas envolvendo geometria. Seus trabalhos ganharam grande destaque naquela época por, além de ser a pioneira da matemática feminina ocidental, suas obras ganharam força na época em que Isaac Newton ainda era vivo, se tornando grande referência naquela época e sendo lembrada até os dias de hoje. Maria Gaetana Agnesi é reconhecida como tendo escrito o primeiro livro que tratou simultaneamente do cálculo diferencial e integral. Segundo a Enciclopédia Britânica, ela foi considerada a primeira mulher ocidental a atingir uma reputação da matemática. Foi esse instituto analítico italiano, publicado em Milão em 1748 e considerado como a melhor introdução existente entre as obras de Euler. O objetivo desse trabalho foi, de acordo com a própria Agnesi, das ligações sistemáticas de diferentes resultados e teoremas do cálculo infinitesimal.
O modelo para o seu tratado foi o livro de Charles René Renan. Nesse tratado, ela trabalhou na integração de análise matemática com álgebra. O primeiro volume trata de análise de quantidades infinitas e o segundo de análise de infinitesimais. A curva A Bruxa de Agnese, a instituição analítica, entre outras coisas, discutiu uma curva anteriormente estudada e constituída por Pierre de Fermat e Guido Grande. Essa curva, que ficou conhecida como a Bruxa de Agnese, veio do latim, que pode também ser diabo ou versória. Agnese também escreveu um comentário sobre Traite Analytic, que, embora muito elogiado por aqueles que viram o manuscrito, nunca foi publicado. Seu pai, Pietro, foi um rico homem de negócios e professor de matemática da Universidade de Bolonha, que levou sua família para a nobreza de Milão. Tendo nascido em Milão, Maria foi considerada uma menina prodígio muito cedo. Falava francês e italiano aos 5 anos de idade. Aos 13 anos de idade já havia adquirido fluência no grego, hebraico, espanhol, alemão e latim, sendo considerada uma verdadeira poliglota. Sempre educou seus irmãos mais novos. Quando tinha 9 anos de idade, compôs um discurso em latim para um encontro acadêmico. O tema era Direito das Mulheres de Receber Educação. Gabriela Emilia de Broglie, Marquesa de Chalais, foi uma senhora francesa que traduziu os Principiais de Newton e divulgou os conceitos de cálculo diferencial integrado em seu livro The Institution of Physics, uma obra em 3 volumes, publicada em 1740. Ela era uma senhora de alta aristocracia e poderia facilmente ter vivido uma vida imensa em prazeres superficiais, e ainda assim foi uma participante ativa nos eventos científicos, que tornam sua época do iluminismo uma época emocionante. Em sua sala de aula, além de discutir teatro, literatura, música, filosofia, foram adaptados os últimos acontecimentos científicos. Eram de Charlotte ao produzir e analisar a obra de Newton, espalhou suas ideias na Inglaterra para a Europa continental. O destino científico de Newton permaneceu em ideia, filosofia até meados do século XIX. Em 1787, publicou Ensino, dissertação sobre a natureza e propaganda do fogo, baseado em suas pesquisas com a ciência do fogo, predizendo o que hoje se conhece pelo nome da radiação infravermelho e a natureza da luz. Seu livro, Instituto Physique, saiu em 1740 e foi apresentado como uma avaliação das novidades nos campos das ciências e da filosofia. Du Chaillet escreveu este livro especialmente para seu filho, de 13 anos.